Olá, queridos alunos. Vamos iniciar aqui uma aula virtual, certo? Para nós finalizarmos o conteúdo aí da morfologia neurolocomotora, que é o tecido muscular, tá bom? Então nós vamos buscar nessa aula entender melhor esse último tecido, né? Estudamos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, né? E vários outros dentro do conjuntivo, né? Como o ósseo, cartilaginoso. E agora nós vamos ver o tecido muscular e vimos também o nervoso, tá bom? Então, vamos finalizar aqui. O tecido muscular, gente, ele é composto por células alongadas e que são chamadas de fibras musculares, tá bom? É uma célula que possui filamentos citoplasmáticos e que convertem energia química em energia mecânica. E a gente vai entender melhor esse processo na fisiologia, tá bom? O tecido muscular é um tecido de origem mesodérmica. Então, ele se distingue em músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. E ele recebe algumas denominações especiais. Então, a membrana plasmática da célula muscular nós chamaremos de sarcolema, o citoplasma chamaremos de sarcoplasma e o retículo endoplasmático liso chamaremos de retículo sarcoplasmático, ok? Então, aqui eu tenho à disposição das três, das três possibilidades de musculatura. Esse daqui de cima, ó, esse daqui, é o músculo estriado esquelético. Em cortes transversais, certo? Eu tenho essa disposição. Então, as células elas são multinucleadas. Olha só, um, dois, três, quatro núcleos. Né? É um tecido de contração forte, rápida, descontínua e de controle voluntário, tá bom? Já aqui embaixo nós temos o músculo cardíaco. É um tecido, né? É uma musculatura de contração forte, rápida, contínua e de controle involuntário, tá bom? E o músculo liso, que é um tecido de contração mais fraca, lenta e de controle involuntário também. Vamos começar discutindo sobre o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, pessoal, as células são muito longas. Elas podem chegar a ter até 30 centímetros, são cilíndricas, são multinucleadas e com muitos filamentos cilíndricos denominados de miofibrilas. Esses filamentos são observáveis aí no citoplasma da célula muscular, né, da fibra muscular. O diâmetro dela é de 10 a 100 micrômetros e essas fibras originam-se no embrião. E a fusão, a fibra muscular é o resultado da fusão de várias células alongadas chamadas de mioblastos. Então essas células vão se fundindo ainda na fase embrionária e formam uma fibra muscular, que é uma célula multinucleada, né? Então esses núcleos derivam aí da fusão desses mieloblastos, tá? Esses núcleos, eles apresentam-se periféricos, e como o citoplasma é repleto de miofibrilas, o núcleo acaba ficando mais retido à periferia da célula, bem próximo à membrana, tá? Bem próximo ao sarcolema, tá? É uma célula com muita mitocôndria, né? 2% do citoplasma dessa célula aqui é repleto de mitocôndria, é bastante, ok? Essas fibras estão organizadas em conjuntos que nós chamamos de feixes musculares, tá? Esses feixes são envolvidos por epimísio, que é uma camada de tecido conjuntivo e que envolve todo o músculo. Desse epimísio, eu tenho fibras conjuntivas que vão partir para o interior do músculo e separa eles em porções menores, que são os feixes musculares, tá? E esses feixes são septos de tecido conjuntivo denominados de perimísio. E entre as fibras, né, entre as próprias células, uma fina camada de tecido conjuntivo, que são fibras reticulares mais fibroblastos, formando a camada do endomísio. Cada fibra muscular tem uma lâmina basal conectando aí ao tecido conjuntivo. Esse endomísio recebe grande quantidade de vasos sanguíneos, linfáticos, além de nervos. Então, nós temos a seguinte arquitetura. Aqui eu tenho um corte de todo o músculo. Essa
camada que envolve ele aqui mais externamente é o epimísio, envolve o músculo inteiro. Desse epimísio partem fibras aqui, ó, que separam esse músculo em feixes musculares, tá? Vários feixes, ó, aqui eu tenho um feixe, aqui eu tenho um feixe, aqui eu tenho outro, aqui eu levantei um feixe, tá? Essa membrana conjuntiva que separa o músculo em vários feixes é o perimísio. Quando eu olho cada feixe, eu vejo vários núcleos. Ó, então aqui eu tenho um núcleo, aqui eu tenho um núcleo, aqui eu tenho um núcleo. E tem uma estrutura conjuntiva separando essas células nucleadas. Então, cada uma dessas aqui é uma célula, tá? Cada uma dessas é uma célula. E esse tecido conjuntivo fino que separa elas é o endomísio, tá? E aí, cada estrutura dessa aqui, ó, pintadinha, é uma célula, tá? E quando eu vejo essa célula, eu puxo dela várias estruturas filamentosas chamadas de miofibrilas. Então, cada fibra muscular é composta por centenas de milhares de miofibrilas, tá bom? Então, aqui no corte histológico, né, o epimísio que reveste todo o músculo, e aqui eu vejo uma estrutura, certo? Envolvendo uma grande quantidade de células, de fibras, que é essa daqui, ó. Então, essa daqui é o perimísio. E aqui eu vejo as células. E separando essas células aqui, ó, tem uma fina camada de tecido conjuntivo, que é o endomísio. Tá bom? Aqui de novo, aqui o corte de musculatura com, certo? Vasos sanguíneos, tá? Injetados com resina plástica. E as fibras musculares esqueléticas, quando eu olho as células, olha só, elas são células longas, mas o citoplasma delas é cheio dessas manchas aqui, certo? Que são estruturas formadas pela disposição das miofibrilas, né? São as unidades contráteis do músculo, que nós vamos chamar de sarcômero. Então, olha só, vamos pegar aqui o músculo. O músculo, certo? Quando eu olho o músculo, eu vejo vários feixes musculares e um tecido conjuntivo separando eles aqui, que é o perimísio. Aí eu vou puxar um desses feixes musculares e eu vejo várias células, que são as fibras musculares. Aqui eu puxei uma fibra, olha só, com vários núcleos, inclusive, uma fibra muscular. E quando eu olho essa fibra, ela também tem micropontinhos, que são as miofibrilas, tá? Então, olha aqui a célula muscular. Aqui está o sarcolema. Aqui eu tenho uma rede de túbulos que se deriva do sarcolema, que são os túbulos T, subtúbulos transversos, certo? Aqui em azul eu tenho o retículo sarcoplasmático, que no músculo recebe essa denominação. E esses retículos sarcoplasmáticos, ó, eles ficam abraçando essa rede de miofibrilas aqui, tá? Então, as miofibrilas, eu puxei uma miofibrila, mas o músculo é formado por centenas, milhares de miofibrilas. Olhando para essa miofibrila aqui, ela é formada por estruturas moleculares, uma série de proteínas que nós vamos discutir agora, tá? Vamos nos orientar ao seguinte: existe uma região que é chamada de disco Z, que é essa região aqui, ó. Eu vou perguntar isso aqui na prova, hein? É o disco Z. Aqui eu tenho um disco Z, aqui eu tenho outro disco Z. É uma proteína construída em zigue-zague e nesse disco Z se liga aqui a actina, que é essa vermelhinha aqui. Essa actina, ela se projeta nessa direção aqui, vem até aqui mais ou menos, e a outra actina também se projeta, ó, e vem até aqui. Tudo bem? Começa a aparecer mais ou menos no meio dessa actina um filamento maior, que é um filamento de miosina. E ele se liga numa haste central aqui proteica, que é a linha M, tá? Essa disposição de proteínas dá uma conformação, né, na fibra muscular, quando você olha para o citoplasma dessa célula. Existe uma porção que só tem a quitina, que é essa porção aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui só tem a quitina. Então, essa região vai ser chamada de banda I. Então, entre dois discos Z, eu tenho duas bandas I. Uma banda I aqui,
outra banda I aqui, tá? O filamento todo de miosina, ou seja, daqui até aqui, forma uma banda chamada de banda A. É uma banda mais escurecida porque tem miosina, a miosina é grossa, tá? Porém, quando a gente olha na região central dessa banda A, que é aqui, ó, eu só vejo um filamento. E esse filamento que eu vejo é justamente o de miosina, porque o de actina parou de vir para cá. Então, essa região onde eu não encontro miosina e actina entremeados, que eu encontro só miosina, é chamada de zona H. É a zona H da banda A, tá? E ligado no centro, uma linha que é a linha M, tá bom? A distância entre dois discos Z eu chamo de sarcômero, tudo bem? E essa é a estrutura, esta é a unidade contrátil do músculo. Quando o músculo contrair, os dois discos Z vão se aproximar, tudo bem? E você tem milhares de sarcômeros, é uma estrutura aqui, ó, cilíndrica, nessa disposição que nós acabamos de estudar, certo? Então aqui, ó, esse monte de estruturinha que a gente vê assim, ó, é tudo sarcômero. A miosina que eu acabei de falar para vocês, ela é formada, o filamento de miosina é formado por uma molécula que recebe o mesmo nome, miosina. A molécula de miosina é formada por duas cadeias pesadas, essas cadeias aqui, ó. Uma cadeia vem, certo? E se estrutura e se projeta para um lado, a outra cadeia leve, cadeia se projeta para o outro lado, formando a cabeça da miosina. E essa cabeça é envolvida por outras duas cadeias proteicas chamadas de cadeias leves, que são essas aqui. Então, essa estrutura aqui eu chamo de cabeça da miosina, essa estrutura aqui eu chamo de cauda. Daí, o que vai acontecer? Essas miosinas, elas vão, as caudas delas vão se juntar, vão ir se fundindo e vão formar uma estrutura aqui, ó, que é o corpo da miosina, tá? E para fora desse corpo projeta-se quem? A cabeça, certo? Projeta-se o braço, né? O braço seria essa estrutura aqui, ó, bem pequenininha, o braço e a cabeça. Então aqui seria a cabeça da miosina e aqui seria o braço, tá bom? Esse corpo aqui possui cerca de 200 moléculas de miosina bem fundidas, tá? Essa miosina ela tem dobradiças, ela tem dois pontos de local onde ela pode produzir movimento. Entre a cabeça e o braço, então a cabeça consegue produzir, e entre o corpo e o braço também consegue produzir movimento. Então aqui também tem outro movimento, que são as dobradiças, tá? E essa cabeça aqui, ó, ela tem enzima com atividade de ATPase, que pode clivar ATP, fosforilar ATP para produção aí para liberação de energia, tá? Já a actina é formada por dois filamentos, formando uma hélice. Então aqui está um filamento de actina, aqui está o outro filamento de actina, tá? Então tem uma hélice aqui de actina, tudo bem? Ó, aqui, ó, aqui eu tenho um filamento de actina e aqui eu tenho outro filamento de actina, tá? Em alguns pontos dessa actina eu tenho várias moléculas chamadas de sítios ativos, né, que é uma proteína chamada de actina G. Essa actina G ela tem forte atração pela miosina. Porém, existe uma proteína que passa por cima desse sítio ativo, que é a tropomiosina. Ela recobre os locais ativos com actina G. E ligado nessa tropomiosina, eu tenho um complexo de proteínas, que é o complexo troponina, que são essas três aqui, ó. Eu tenho a troponina I, que tem afinidade com a actina, a troponina T, que tem afinidade com a tropomiosina, e a troponina C, que tem afinidade com o cálcio, tá? Bom, o que mais que a gente pode discutir aqui? Os músculos, eles possuem unidades motoras. O que quer dizer isso? As unidades motoras vão ser regiões do músculo aonde axônios, né,
né, nervos, né, prolongamentos axonais de neurônios vão chegar no músculo e formar uma unidade que será inervada aí quando ocorrer a sinapse. Então, cerca de 80 a 100 fibras musculares são inervadas por uma unidade motora. Então, olha só, aqui é a unidade motora. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que esse nervo aqui, esse prolongamento aqui de axônios, inerva cerca de 80 a 100 fibras musculares. Elas vão ser excitadas por esse grupo de neurônios. Então, essa é a unidade motora e essa é a outra unidade motora. Tá? O neurônio que está chegando aí no músculo é chamado de neurônio motor. E exatamente o ponto aonde o neurônio chega no sarcolema, então o sarcolema aqui, né, ó, a membrana dessa célula, exatamente esse ponto aqui, ó, aqui está o neurônio, ele está chegando aqui na região do sarcolema, é como se ele se encaixasse na membrana do músculo, mas vocês percebam aqui que eles não se encostam. Essa região aqui é chamada de junção neuromuscular, também chamada comumente aí nos livros de fisiologia de placa motora, tá? E a gente vai estudar como que isso funciona no que vem na fisiologia. Então tá aqui bem bonitinho, né? Olha só, o neurônio chegando e aqui a junção neuromuscular, aqui a placa motora desse neurônio com esse músculo, tá? Peguei só um bracinho aqui e eu tenho vários desse aqui. Tudo bem? Outra coisa importante aqui é o sistema de túbulos T. Então, o que é o sistema de túbulo T? O sarcolema ele possui algumas interrupções e existe uma rede de túbulos transversos que vão se espalhando pelo citoplasma. Esses túbulos abraçam em certos pontos o retículo endoplasmático liso, tá? Que aqui a gente chama de retículo sarcoplasmático. Então, eu tenho a seguinte estruturação. Ó. Aqui eu tenho um túbulo T, aqui eu tenho outro túbulo T. Eu tenho uma estrutura aqui chamada de tríade muscular. O que é a tríade muscular? Eu tenho retículo de um lado, túbulo T no meio, retículo do outro lado. Então, isso é obrigatório no músculo estriado esquelético, a presença de tríades. O que são as tríades? Retículo, túbulo T, retículo. Retículo, túbulo T, retículo. Retículo, túbulo T, retículo. O nome disso aqui é tríade muscular, tá? Além dessas estruturas, o músculo estriado esquelético também possui alguns órgãos específicos. Ele possui uma massa de células, certo? Que cresce em alguns pontos do músculo, principalmente na região central, que são chamados de fusos musculares. São células especiais que captam qualquer modificação nos músculos, tá bom? Fica aqui na região central, uma estrutura bem pequenininha, tá? É um espaço revestido por tecido conjuntivo e aqui as fibras musculares são modificadas, né? Essas células aqui, ó, não são células musculares normais, são fibras chamadas de fibras intrafusais. E, como vocês podem ver, essa estrutura aqui ela é amplamente inervada, tanto por fibras aferentes, que vêm do sistema nervoso, né? Quanto fibras eferentes, que vão até o sistema nervoso. Então, o nome dessa estrutura é fuso muscular, fica bem no centro aí da fibra muscular, né? Do órgão, não só da fibra, do órgão, né? O órgão tem vários fusos. Uma outra estrutura especial, mas que não fica no centro do músculo, não é no fuso, fica nas extremidades, na região onde os músculos se inserem aí nos ossos e vão formando os tendões. Eles apresentam feixes colágenos, tá bom? Uma estrutura colágena encapsulada, no qual penetram aí, ó, algumas fibras nervosas, aqui, ó, tá bom? E aqui formam-se estruturas corpusculares, que são essas aqui, chamadas de corpúsculos tendíneos de Golgi, ou órgão tendinoso de Golgi. Também são estruturas proprioceptivas e respondem a diferenças de tensão, né, nos tendões principalmente. Eles transmitem informação ao sistema nervoso para que haja controle das forças necessárias aos diversos movimentos, tá? Então tá aqui, ó, no centrinho do músculo, o
fuso muscular. E já onde o músculo está virando tendão, o órgão tendinoso de Golgi, tá? Então, esse foi o músculo estriado esquelético. A gente vai partir agora para o músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco, as células também são alongadas, podem chegar até 100 micrômetros, são cilíndricas, só que aqui elas possuem um ou dois núcleos elípticos. Um ou dois, nada de ter célula com 20 núcleos, tá? O diâmetro dela chega a 15 micrômetros e aqui os núcleos ficam no centro da fibra. No esquelético, os núcleos ficavam na periferia da fibra. Elas são, essas fibras aqui, ó, como vocês podem ver, tem tecido conjuntivo em volta delas, semelhante ao que seria o endomísio. Só que a distribuição dessas fibras é uma distribuição em treliça. O que é uma distribuição em treliça? Eu tenho aqui uma fibra e aqui eu tenho outra fibra. E aí essa fibra que vem para cá, ó, ela vem aqui e daqui parte outra. Tá? Então, elas vão ficando entrelaçadas. É como se cada dedo meu fosse uma célula e elas ficassem dispostas dessa forma, entreliça. Tá? O que faz elas se conectarem são estruturas que ficam nas laterais, chamadas de discos intercalares. Os discos intercalares só ocorrem na fibra esquelética, na fibra estriada cardíaca. Na esquelética não ocorre. Tá? Só ocorre na cardíaca. Então, se eu perguntar na prova uma diferença clássica da célula muscular cardíaca para a célula muscular esquelética, a gente pode dizer que é o núcleo fica no centro, na cardíaca, certo? Eu tenho aí uma célula com discos intercalares, membranas se ligam nos discos intercalares, e você pode notar isso aqui, ó. Então, vendo essa mancha aqui, ó, bem acidofílica, essa manchinha aqui, ó, né? Esse borrão aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, onde eu pintei, tem um borrão. Isso quer dizer o quê? Que aqui é o disco intercalar. Quer dizer que aqui é uma célula e que aqui é outra, tá? Os discos intercalares são estruturas, são especializações de membrana lateral, aonde aparece uma junção de adesão e uma junção comunicante. Eu vou discutir com vocês já já, tá? Na fibra estriada cardíaca, o sistema de túbulos T e retículos não são bem organizados, ou seja, não tem aquela distribuição bonitinha em tríade, com túbulo T, retículo de um lado, retículo do outro. Aqui, as tríades não são frequentes, são mais frequentes as díades. O que seria díade? Eu tenho um túbulo T e o retículo de um lado, do outro lado não tem nada. Tá? Então, não é tão organizada igual o músculo estriado esquelético. Só que aqui o citoplasma é repleto de mitocôndrias, 40% do citoplasma, no outro era só 2%, tá? As células, principalmente as células do átrio, né, elas possuem grânulos que secretam uma substância, certo? Chamada de peptídeo atrial natriurético, que nós discutiremos na fisiologia, tá? Então, são mais abundantes nas células do átrio esquerdo, mas ocorre também aí no átrio direito, tá bom? Então, você vê esse monte de vesícula aqui, ó, pretinha, são complexos de Golgi dessas células com muito peptídeo natriurético atrial. É uma estrutura, certo? É um peptídeo vasoativo aqui que vai mexer na pressão arterial. Mais especificamente, ele vai agir diminuindo a pressão arterial se ela estiver muito elevada, tá? Bom, aqui os discos intercalares. Então, olha só, aqui onde estão as setas são os discos intercalares, ou seja, são estruturas que separam as células nas laterais. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. Se aqui eu tenho disco intercalar, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. E assim vai, tá? Esse disco intercalar, ele é disposto por estruturas que estão aparecendo transversalmente e longitudinalmente. Ele parece ser uma estrutura assim, mas na verdade ele é uma estrutura assim. Na secção transversal desse disco, eu tenho junções de adesão, tá? Que oferece forte adesão entre uma célula e outra.
E na estrutura longitudinal, eu tenho junções comunicantes, que permitem comunicação iônica, fazendo com que as células funcionem como um sincício. O que quer dizer isso? Quando uma contrai, todas as outras acabam contraindo, porque elas se comunicam através dessas junções comunicantes. Tá bom? Então, olha só. Aqui está o esquema da junção comunicante. Aqui, gente, eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula. E aí, o que acontece aqui? Ó? Aqui seria a estrutura do disco intercalar. Tá? Aqui seria a estrutura do disco intercalar. Então, está aqui e a outra aqui. Aí, o que acontece? Na região, né? Na região aqui, ó, transversal, nesse corte aqui, as células estão muito encaixadas umas nas outras, pela junção de adesão. Só que aí o que acontece? Tem uma porção que é longitudinal. Nessa porção longitudinal que seria aqui, ó, não tem junção de adesão, mas tem junções comunicantes. E essas células podem criar comunicação, tá? Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra. Gente, essa figura aqui eu costumo cobrar na prova, tá? Gosto bastante dela. O que é essa figura aqui? Representa um disco intercalar. Estrutura, certo? Que ocorre apenas nas fibras musculares estriadas cardíacas. Aqui em A eu tenho a junção de adesão, certo? Aqui eu tenho a junção de adesão. Então vão ter estruturas aqui que vão colar uma célula na outra. E aí aqui continua o disco intercalar, só que aqui agora, né, longitudinalmente, eu tenho essa estrutura aqui, que são as junções comunicantes. Através daqui, essa célula consegue trocar substâncias com essa, e essa consegue trocar substâncias com essa. E aí vem aqui, e aí quando chega aqui, outra porção transversal com outra junção de adesão. Tá? Então, essa é a disposição do disco intercalar, que fica nas laterais dessas membranas. E para finalizar, o último tipo de músculo, que é a musculatura lisa, tá bom? A célula muscular lisa é uma célula longa, de aspecto fusiforme, né? Então é uma célula alongadinha, parece um fusinho, de 20 micrômetros em pequenos vasos sanguíneos até 500 micrômetros no útero gravídico. Então ela varia aí dependendo do local. Aqui eu tenho núcleos no centro da fibra, tá? É um núcleo só, então são células mononucleadas. Esquelética, múltiplos núcleos. Cardíaca, 1 a 2 núcleos. Liso, 1 núcleo. E esses núcleos, eles são ondulados, né? Eles são ditos como núcleos em formato de charuto. É muito fácil se orientar na aula prática de histologia quando a gente olha o núcleo e vê se ele tem um formatinho de um charuto, tá? Outra diferença da muscular lisa é que elas não possuem miofibrilas, tá? O músculo liso ele aparece na parede de estruturas ocas. Ele é revestido por lâmina basal, fibras reticulares que conectam uma célula na outra. E possui estruturas proteicas aí denominadas de corpos densos no citoplasma. Ele não possui junção neuromuscular, ou seja, não vai ter aquela placa motora, aquele neurônio chegando aqui, igual tinha no músculo estriado esquelético, tá? Então, olha o núcleo dessas células aqui, ó, um núcleo em forma de charuto, tá? Então, aqui de novo, célula muscular, olha aqui o núcleo, núcleo em forma de charuto, bem bonitinha. Cada um desse aqui é uma célula, tá? Com um pouquinho de espaço, tecido conjuntivo aqui em torno delas, tá ok? Ela não tem sarcômero, ela não tem aquela estrutura que nós estudamos, disco Z, mas ela tem o quê? Ela tem estruturas chamadas de corpos densos. O que são corpos densos? São placas, placas com um pouco de actina e um pouco de miosina. Então, o que acontece? Se a gente pensar que isso aqui, ó, nessas placas densas contém actina e miosina, essa porção aqui pode contrair. E quando ela contrai, e elas estão todas ligadas, né? Esses corpos densos estão todos conectados. Então, quando esses corpos densos contraem, o que eles fazem? Eles fazem a contração de toda a célula, certo? A célula fica bem pequenininha,
tá bom? Então eu tenho uma actina, tenho miosina, mas não é aquela estrutura bonitona igual a gente viu no sarcômero, tá? Aqui a actina e a miosina, ó, elas ficam dispostas assim, a miosina fica na região central e a actina em volta. Aí a actina desliza na miosina e puxa tudo, certo? Só que quando ela puxa, esse outro corpo denso vem junto, esse corpo denso vem junto, esse corpo denso vem junto e por aí vai. Então é uma célula que consegue encolher bastante, tá? E para fechar, vamos falar um pouquinho da regeneração desses tecidos, né? No músculo estriado cardíaco, ele não se regenera. Então, se a célula muscular cardíaca começa a morrer, certo? Como no caso do infarto, né? As células que morreram, elas são invadidas por fibroblastos que começam a produzir muito colágeno, formando um tecido conjuntivo denso, que é o reparo, tá? Aquela região é reparada, ela tem uma cicatriz colagenosa, tá bom? Mas não cresce de novo células estriadas cardíacas. Então aquela área do coração morre, tá? Já o outro músculo estriado esquelético, as células não se dividem. A gente nasce com a quantidade de células prontas. Mas se há uma lesão ali com perda de células, células satélites que ficam próximas à lâmina basal, que envolve as fibras, podem se dividir mitoticamente, se fundir e se diferenciar em fibras esqueléticas. E a musculatura lisa, certo? Possui uma resposta regenerativa mais eficiente. Os mecanismos moleculares de divisão aqui estão bem expressos nessa célula. Então, ela consegue se dividir, ao contrário da cardíaca e da esquelética. Tá? Então, o músculo liso são células viáveis que entram em mitose e reparam o tecido destruído. Reparam e regeneram, dependendo do nível da lesão. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Assistam essa aula aqui uma, duas, três vezes, com calma. Tentem criar uma tabela diferenciando os três tipos de músculo. Observem bem as imagens, que tudo vai dar certo. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar uma perguntinha aqui embaixo. Eu vou tentar responder. Podem ficar à vontade para responder. Ou me mandem uma mensagem, que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.